Olá mais uma vez, amigos do canal Zump, esse é mais um vídeo curto sobre Jair Bolsonaro dessa vez, o mito Jair Bolsonaro. Você deve ter prestado atenção que nesses últimos meses, e principalmente nesse último mês de outubro, aumentou a perseguição da mídia esquerdista, da grande mídia esquerdista contra Jair Bolsonaro, e a gente vai ver nesse vídeo o porquê disso. Primeiro vamos falar um pouco sobre a corrida presidencial. A corrida presidencial está aí, ela tem três principais candidatos, Dória, que é um esquerdista, que é metido a liberal e está aí sendo apoiado pelo MBL. Lula, que está aí para ser condenado devido aos crimes cometidos, e já foi condenado a 9 anos e meio, e, lógico, ele, o mito, Jair Bolsonaro, que está em ampla ascensão, com muito, e é o primeiro, digamos assim, é o primeiro candidato que se reconhece como de direita e conservador e aborda muitas pautas de direita, como, por exemplo, a revogação do Estatuto do Desarmamento, que é uma demanda da população brasileira. E aqui a gente lembra também que Lula, por exemplo, foi quem implantou o Estatuto do Desarmamento. Ele fez um referendo, o PT de Lula, fez um referendo para que a população decidisse se queria ou não continuar com o porte legal de armas, e a população votou não a essa lei que queria proibir o uso de armas. E aí Lula e o PT seguiram uma agenda esquerdista, que é desarmar a população, e vieram com o Estatuto de Desarmamento. Então é uma demanda da população brasileira ter o porte de armas, possuir o direito de autodefesa. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre Lula primeiramente. Lula tem vários problemas com a justiça, ele é acusado de ser o principal mandante, o principal mandatário daquele gigantesco esquema de corrupção investigado pela Lava Jato, e ele está com graves problemas com a justiça. E ele também é réu por vários outros crimes. Ele já foi condenado, em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, que fez um excelente trabalho, diga-se de passagem, e pelo caso do Triplex, do condomínio Solaris, que ele recebeu como propina pela OAS. Mas ele também é réu em outros processos, tais como obstrução de justiça, recebimento de propinas em forma de terrenos, por Instituto Lula, tráfico de influência, contratos fraudulentos em Angola e o sítio em Atibaia, o famoso sítio em Atibaia. Aí, como eu já falei, ele já foi condenado em primeira instância, pelo juiz Sérgio Moro, como receber como propina da OAS, aquele caso do Triplex. Então, o Sérgio Moro continuou fazendo seu trabalho muito bem, diga-se de passagem, mesmo com toda a pressão da militância de esquerda para tentar desqualificá-lo, transformar o processo judicial em um processo simplesmente político. Só pelo caso da lavagem de dinheiro, Lula já poderia ser considerado inelegível, porque a própria lei que rege tem essa prerrogativa, a lei que condena a lavagem de dinheiro, ela torna a pessoa inelegível para cargos públicos. Entretanto, ainda vai ser apreciado, esse caso vai ser apreciado pelo TRF4, e tudo indica que ele vai ser impedido de ser, caso não haja nenhuma falcatrua aí no meio do caminho no sistema judiciário. Provavelmente Lula vai ser condenado e ficará realmente inelegível para cargos públicos. E não poderá concorrer à presidência da República. Então ele seria um cavalo fora do páreo. Então o Lula, apesar de sair na frente das pesquisas do Datafolha, por exemplo, ele foi pego em áudios que foram vazados, dizendo que o Datafolha precisaria colocar ele à frente das pesquisas, ou seja, o Datafolha está na folha de pagamento de Lula, então essas pesquisas elas não são confiáveis, elas são tidas como mais um mecanismo de engenharia social contra a nação brasileira. Então o fato é que Lula ele só circula mesmo nos meios em que ele é aceito, como na sua militância, ele só circula em círculos onde ele é bem recebido, isso para não desgastar mais ainda a imagem dele, que já está associada à corrupção, e ele não sai na rua, ele não vai a público, ele não sai em meio às pessoas comuns, porque se ele saísse, chamariam ele de ladrão, como já aconteceu, e em vários lugares e ocasiões também já aconteceram isso. Então ele é mais ou menos um político que está meio descartado do cenário político daqui para frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre Dória. Dória tem se destacado como um bom prefeito em São Paulo, ele pegou a herança maldita do PT, que administrou lá por bastante tempo. Então ele meio que desfez muitas das coisas, como aqueles casos em que ele mandou pintar todas aquelas pichações no meio da rua, desfez muitas coisas erradas que o PT andou fazendo por lá, através do Haddad, fez aquele brilhante trabalho com a Cracolândia, tirando as pessoas de lá, dando trabalho para elas, para algumas pessoas que estavam lá em condições de rua. Isso desagradou a esquerda, porque a esquerda vive disso, vive do mal dos outros, das porcarias dos outros, vive da desgraça alheia, é disso que eles vivem. Então, como havia ONGs que viviam ali parasitando a Cracolândia e ganhavam dinheiro para isso, eles acharam muito ruim esse trabalho, começaram fazendo propaganda muito negativa, muito grande a respeito dele. Então, quanto a isso, Dória fez um bom trabalho, mas, entretanto,
Dória tem algumas declarações que são que inquietam a população brasileira, que se reconhece como conservadora. Por exemplo, ele se autodeclara um social-democrata, mas em alguns momentos ele vai dizer, eu não sou de esquerda nem de direita. Os liberais também falam isso, né, que não são de direita e nem de esquerda. Mas um liberal, por exemplo, ele é a favor da abolição dos impostos, ou da elevação de mais impostos, e Dória andou criando impostos, ou seja, uma medida antiliberal. Ao mesmo tempo que ele se declara também social-democrata, social-democracia é uma forma de esquerdismo, é o esquerdismo fabiano, tá, do PSDB, que é aquele esquerdista mais higienizado, mais bonitinho, mais apresentável, né? Não é aquele esquerdismo do povão, não. Então, o que é que o esquerdismo fabiano prega? Ele prega a ascensão social de um grupo mais radical posteriormente. Então, se ele está se reconhecendo como social-democracia, ele está se reconhecendo como sendo, na verdade, de esquerda, e isso está desagradando, né, a população, que é conservadora, que o apoiou em determinadas atitudes, mas que provavelmente não votariam nele nas eleições presidenciais. Então, isso quer dizer que, na verdade, ele ainda é aquele candidato infectado, né, pela social-democracia, porque ele acha que a social-democracia é uma forma de bondade que a política precisa encarnar se ela quiser se manter com um status de pureza moral. E, na verdade, a social-democracia é um mal, um câncer que precisa ser extirpado definitivamente da política brasileira, porque ele é só, na verdade, medidas de populismo, né, para poder escravizar a mente das pessoas e não deixarem elas viverem bem e não ter o auge, né, o principal que se quer dentro de um sistema governamental, que é, por exemplo, o livre mercado, suas liberdades individuais garantidas. E a outra questão é que Dória ele andou caindo nas pesquisas, tá, de intenção de voto para a presidência da República, e também a sua aprovação como prefeito caiu para 32%. Ele coloca isso como uma herança maldita do PT, ou seja, devido ao mal que o PT andou fazendo e tal. E como ele pegou essa herança, ou seja, se tornou muito difícil administrar a cidade, então ele deve a isso, ele atribui a isso o fato da sua rejeição. Então, enquanto Lula está para ser preso devido aos seus escândalos de corrupção, Dória é aquele que está caindo em popularidade. E aí tem mais uma coisa que a gente precisa abordar aqui nesse vídeo, que é o caso do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, apoiar Dória. Eles chegaram para Dória, tiveram uma conversa, e ao que tudo indica, o MBL vai apoiar Dória nas próximas eleições, já declararam isso. E eu acho que aí tem duas coisas importantes a ser consideradas. Primeiro, eu acho que o MBL vai ser muito desgastado dessas futuras eleições. Por quê? Porque eles vão precisar atacar Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro tem um grande número de fãs. Verdadeiramente são fãs. São pessoas que gostam dele pela pessoa que ele é, pela sua autenticidade. Ele não parece que é aquela coisa fabricada, aquela coisa artificial. Ele realmente pensa as coisas que fala, né? Ele não é aquele, vou falar isso aqui para agradar o público. Não, ele fala o que pensa, e é justamente isso que tem agradado o público brasileiro, e ele está também aí envolvido em grandes demandas. Vou falar um pouquinho de Jair Bolsonaro mais para frente. Então o MBL ele vai ter que atacar Jair Bolsonaro para poder levantar a moral do Dória, né? Vai tentar cooptar alguns votos lá do Jair Bolsonaro. Então aí nesse processo eu acredito que o movimento vai sair muito desgastado. Primeiro, porque, na verdade, a população brasileira tem se reconhecido conservadora, né, e não liberal. Então, o apoio que essa população conservadora está dando ao MBL é porque eles têm algumas demandas que satisfazem aos interesses conservadores. A outra coisa é, o MBL precisa trabalhar algumas questões, por exemplo, como a legalização das drogas, por exemplo, né? O liberal, em alguns momentos, ele parece que está agindo da mesma forma que os esquerdistas, ou seja, eles apoiam determinadas matérias, determinadas pautas, que os esquerdistas também apoiam. E isso aí é perigoso para o discurso do MBL, porque ele vai cair em despopularidade em relação a isso. E aí chegamos ao grande mito Jair Bolsonaro, que é o motivo desse vídeo. Então aqui eu vou voltar a afirmar que ele é o primeiro político que vai se apresentar como conservador e que ele vai apresentar demandas verdadeiramente da população brasileira. E ele vai se apresentar sempre como sendo de direita. É o único político que vai dizer, eu sou realmente de direita. Ele não vai dizer, eu sou de centro-direita, eu sou de esquerda. Não, ele vai dizer, eu sou de direita verdadeiramente. E aí ele vai atender ele está atendendo algumas demandas da população brasileira, como a questão da segurança pública, por exemplo. No Brasil a gente tem mais ou menos 50 a 60 mil mortos por ano. Dentre esses mortos, muitos por assassinato. E aí ele vai defender algumas pautas tais como a redução da maioridade penal, porque grande número desses homicídios são cometidos por menores de idade que não podem ser punidos, porque a lei os protege. E a segunda coisa é que ele é a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento. Ele quer fazer prevalecer a vontade das pessoas
de portarem armas de fogo se elas quiserem se defender, se elas estiverem morando em regiões longínquas, por exemplo, onde a polícia não pode dar assistência, eles têm o direito de poder se proteger, de ter a sua autodefesa. E já foi constatado por várias pesquisas, inclusive o Bené Barbosa, ele defende justamente essa pauta sobre a questão da revogação do Estado do Desarmamento, que lugares onde o armamento ele é liberado para a população, a taxa de criminalidade ela diminui ou simplesmente ela é muito baixa. E ainda tem outra demanda, porque Jair Bolsonaro ele é a favor da defesa das crianças em relação a uma agenda esquerdista que quer homossexualizar ou sexualizar as crianças em idades muito tenras. Então ele é famoso desde a época que ele combatia o chamado kit gay, que eram cartilhas que estava expondo as crianças à pornografia, a sexo explícito, homossexual e outras formas de sexo também, para crianças na primeira infância. A primeira infância vai de 0 a 6 anos, por exemplo. E ele combateu isso muito arduamente. Então, a proteção às crianças é uma pauta da direita hoje, é uma demanda da população brasileira e é uma demanda que ele abraçou. Então, ele está ganhando uma grande popularidade, né, por atender a essas demandas. Um outro ponto que conta a favor de Jair Bolsonaro é que ele nunca foi citado em nenhum escândalo de corrupção, né? Ele não foi citado na Lava Jato. Aliás, ele foi citado sim, mas como alguém que nunca recebeu propina. E isso é algo que conta em favor dele, é algo bom que tem contando em favor dele. E ele se coloca como alguém que está combatendo a corrupção, enquanto muitos políticos de esquerda estão defendendo a corrupção, né, como forma ou como critério para governar. Já foi chamado, inclusive, o governo do PT de cleptocracia, ou seja, o governo do roubo, o governo da maracutaia, da corrupção. Né? Bom, e aí mais uma coisa que conta para Jair Bolsonaro é que a fábula contada pelo PT, aquele PT é inimigo do PSDB, ela meio que caiu por terra quando o PT mandou que os seus deputados apoiassem Aécio Neves, né? Então sempre você vê a militância dizendo, mas e o Aécio? Olha o Lula aí sendo condenado, mas e o Aécio, né? Com isso, mas só que o PT saiu em defesa de Aécio Neves, ou seja, aquela narrativa mentirosa de que um estava contra o outro, que na verdade é um método das tesouras, ela meio que caiu por terra aí. E muita gente, inclusive, por exemplo, o Zé de Abreu, né, aquele famoso por cuspir nas pessoas, cuspiu na moça lá no restaurante, e em outras ocasiões também, muito polêmico ele meio que abandonou o PT justamente por causa disso, porque o PT foi lá e apoiou Aécio Neves. Então, para que a militância fica lá, né, esbravejando, levantando bandeira, apanhando a polícia, quando, na verdade, eles estão lá em conluio, né, uns com os outros, né? Então, todos esses fatos colaboraram para a ascensão de Jair Bolsonaro, né, quanto às intenções de voto. E aí mais uma coisa que aconteceu foi que quando Bolsonaro saiu na propaganda eleitoral gratuita e obrigatória, né, na TV, pelo Partido dos Patriotas, que na verdade é o PEN, né, Partido Ecológico Nacionalista, ou é nacionalista, agora não lembro. E agora ele vai mudar para Partido Patriota. Quando ele saiu nessa campanha ele não podia falar, né, porque ainda a legislação proíbe, mas quando ele saiu nessa campanha, teve um dos maiores índices de audiência na propaganda eleitoral obrigatória, quer dizer, algo inédito na história aconteceu. Então as pessoas realmente estão interessadas nele, saber quem ele é. E segundo um cineasta, né, de esquerda, que estava ali fazendo um discurso lá no Ceará, e ele estava apoiando ali o crime em funções políticas, o uso violento da força, ele chegou a fazer uma declaração assim, que as camisas que mais vendem são as camisas do Jair Bolsonaro. Mas ele falou isso com raiva, lógico, ele não falou isso com prazer. Mas ele mesmo fez esse reconhecimento de que ele está se tornando alguém muito popular, está se tornando alguém que está sustentando uma esperança para a nação brasileira, uma esperança conservadora. E aí o vídeo que Jair Bolsonaro fez, juntamente com o Partido dos Patriotas, ele viralizou em poucos minutos e se tornou febre, inclusive, no Twitter, por exemplo, no YouTube, no Facebook, né, foi um dos vídeos mais acessados. E aí, por onde ele passa, né, é reconhecido isso, que as pessoas o aclamam como um mito, né, chega no Paraná, em Belém, agora recentemente, em São Paulo, no Rio. Por onde ele passa, ele é aclamado por uma multidão de que são fãs, não são militantes, não são pessoas pagas para estar ali com ele, são pessoas realmente que estão ali porque são interessadas na pessoa dele, né.
Inclusive eu tenho amigos, né, que chegaram a tirar fotos lá com o Jair Bolsonaro, né? Eu também teria tirado se eu tivesse a oportunidade. Mas a questão é essa, é que as pessoas realmente têm uma admiração por ele e ele está crescendo realmente nas pesquisas pela pessoa que ele é, né, pela figura da autenticidade que ele tem. Então, devido a todos esses fatos, a imprensa esquerdista, a grande mídia esquerdista engajada, né, com um projeto político de esquerda, está louca com ele, está realmente desesperada e quer atacar ele a qualquer custo. Então está saindo uma série de reportagens e estão usando aquela técnica da desinformação por títulos, né, para poder tentar manchar a imagem de Jair Bolsonaro, né? O PT já chegou a declarar que ele é o inimigo número 1 do PT, né? E estão sempre caricaturando ele como sendo de extrema direita. Lembra que esse extrema diz respeito ao uso da força violenta. E aí sempre estão rotulando ele de homofóbico, nazista, fascista, blá 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 blá, etc, etc. E tudo aquilo que eles querem que ele seja, ou que ele pareça, para que as pessoas olhem para ele e vejam esses rótulos e não votem nele, mas isso não está dando certo. E na verdade quem está fazendo a grande propaganda para Jair Bolsonaro é justamente os seus inimigos ideológicos. Então trata-se de uma verdadeira campanha difamatória. E aí está acontecendo mais ou menos o que aconteceu com Donald Trump lá nos Estados Unidos, que foi chamado de efeito Trump, onde toda a mídia esquerdista estava contra Trump, dizendo que ele não ia ganhar e tal. E na verdade caiu, toda a mídia esquerdista foi envergonhada e Donald Trump ganhou as eleições. Então está acontecendo mais ou menos a mesma coisa com Jair Bolsonaro. Ele está ascendendo, né? Toda a mídia esquerdista está ficando contra ele realmente, mas ele está crescendo cada vez mais e vai chegar uma hora que toda essa mentira vai cair mesmo por terra e ele realmente pode vir a ser o próximo presidente da República no Brasil. E aqui eu vou falar alguns títulos que colocaram nas matérias, né, da Veja, do Globo, para tentar difamar a imagem de Jair Bolsonaro. E aqui está o primeiro título: Jair Bolsonaro posta vídeo atirando com pistola 50 uma semana após os ataques em Las Vegas, ou seja, como se tivesse alguma correlação entre uma coisa e outra. Na verdade, ele está defendendo o porte legal de armas e não o assassinato de pessoas. Quer dizer, a matéria não tem nada a ver, o título da matéria não tem nada a ver com o que ele estava fazendo ali. E só lembrando também que o cara que atirou lá em Las Vegas era um esquerdista e ele fez vários discursos contra Trump, e inclusive fez os discursos de apoio ao Estado Islâmico. E essa foi a matéria do Globo. Jair Bolsonaro ameaça de 2018, matéria da Veja. Ameaça Bolsonaro, matéria da Veja. Quais são as ideias extremistas de Bolsonaro, matéria da Veja. Bolsonaro é condenado a pagar 50 mil a quilombolas, né, como se não existissem quilombos hoje em dia, né, ou a necessidade de eles existirem, matéria da Veja. Bolsonaro já defendeu guerra civil, ditadura e até fuzilamento de FHC, matéria da Folha de São Paulo, conhecida também como Foice de São Paulo. Por essas e outras nós vemos que estamos no caminho certo. Bolsonaro está em plena ascensão e todo esse mimimi só vai aumentar. Esse foi mais um vídeo do canal Zump, espero que tenham gostado. Põe aí a opinião nos comentários, o que você acha dessa perseguição da mídia esquerdista, se Bolsonaro conseguirá ser presidente do Brasil. Obrigado por nos assistir. Se gostou, inscreva-se no canal. Por esse vídeo é só isso e até a próxima. Valeu, amigos do canal Zump. Tchau, tchau.